Bem-vindos todos. Estamos mais uma vez com o programa dos Diálogos Institucionais e desta vez nós vamos conversar com o professor Lênio Streck, conhecido de todos, foi colega nosso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O Lênio também é autor de diversos livros, é um dos pensadores do direito mais importantes que nós temos na atualidade, escreve constantemente para colunas de jornais especializados em direito e hoje é um advogado e um consultor jurídico. Querido Lênio, seja muito bem-vindo também. E a minha primeira pergunta para você é essa. O coronavírus tem produzido uma pandemia que não atinge apenas a área da saúde. Ela também tem provocado repercussões no próprio direito. E há quem diga que a Constituição, que o ordenamento jurídico, ele atrapalha o trabalho de erradicação desse mal. E a gente tem reparado também que tem havido várias iniciativas de combate à pandemia, iniciativas que são muito bem intencionadas, mas que nem sempre encontram parâmetros nas balizas que a Constituição estabelece para a atuação das diversas autoridades que compõem o Estado brasileiro. A minha pergunta para você é o seguinte: a Constituição perde valor diante de crises como essa do coronavírus? Bom, Paulo, a Constituição não é inimiga do Estado e nem inimiga da população e nem dos juristas. É um remédio contra maiorias. A Constituição é a garantia. Então, nesse sentido, a Constituição, ela como garantidora, não se pode confundir um estado de emergência sanitário com uma emergência, com uma exceção no sentido do Estado democrático de direito. Então, a resistência dos juristas, né, ela tem que apontar para que não haja uma confusão entre esses dois conceitos. Então, por isso que alguns até chegam, eu tenho visto, algumas decisões, elas estão no limiar, né? Há conflitos federativos, a decisão recente aí do próprio ministro Marco Aurélio, há uma outra decisão do ministro Alexandre de Moraes, flexibilizando uma interpretação conforme, um pouco não muito conforme naquilo que se entende pelos conceitos tradicionais, e dá a impressão que o estado de emergência sanitário autoriza até mudar o conceito de interpretação conforme. Então, há que se ter esses cuidados, né? Então, o valor da Constituição continua. E os juristas têm que estar eles têm que estar vigilantes para fazer aquilo que é o constrangimento, né? Eu gosto muito e tenho trabalhado bastante o conceito, ou o livro do Bernd Ritters, que chama um deles, né? Mas o que mais me interessa agora é o de Unbegrenzte Auslegung, que é uma interpretação não constrangida ou não limitada. O Unbegrenzte tem essa tradução, eu prefiro não constrangida, né? Não constrangida. Uma interpretação sem fronteiras poderia ser. E ali ele mostra o perigo lá dos anos 30 da Alemanha, como que o Estado, a política foi corroendo o direito, o Estado de Direito, e a comunidade jurídica não se colocou como vigilante, como constrangedora. O meu conceito de constrangimento, que no meu dicionário eu falo como constrangimento epistemológico, é o constrangimento que a doutrina e a comunidade jurídica faz sobre os operadores, sobre o judiciário, sobre as decisões, principalmente sobre
com relação à Suprema Corte, que tem a palavra final nessas grandes crises, e porque lá, principalmente num país como o nosso, lá é o destino final. Consta que, disse o ministro Toffoli, que já tem 600 ações no Supremo Tribunal. Bom, estamos com um trabalho redobrado. Você, eu, a comunidade jurídica, a doutrina, estamos com um trabalho redobrado de ficar vigilantes para que as exigências, os predadores, né, que é normal em momentos de crise, o flerte com um consequencialismo, né? Isso me parece o ponto entre princípio e consequências. Isso me parece, Paulo, é a grande questão nesse momento. Quer dizer, vale os fins, temos que obedecer os meios, sim, temos que obedecer os meios. E aí vem toda a questão. Hoje há essa grande discussão no Brasil entre reabrir, não reabrir, fazer ou não fazer o isolamento. E aí, o que se faz no fundo? Aqueles que defendem o não isolamento estão hierarquizando vidas e valores, porque a economia estaria acima. O grande problema nisso é que isto é um jogo filosófico apenas, porque a gente nunca sabe, porque aqueles que defendem, que dizem, mas se nós agora não deixarmos abrir o comércio, a indústria, etc., teremos uma crise econômica tão grande que de nada valerá fazermos a preservação de vidas através do isolamento. Mas, por outro lado, há também a tese de que se você tiver um impacto muito grande de mortes e empilhamento de cadáveres e o caos que se estabelece, de nada adiantaria você ficar tentando salvar a economia. Quer dizer, é o problema de que direito não lida com dilemas morais, porque direito segura por princípio. Então, o Estado Democrático de Direito e as garantias constitucionais e os pactos federativos, etc., eles têm que ficar rígidos, preservados. Esse é um grande esforço que a política tem que fazer em respeitar o direito. É o direito que vai ter que filtrar todos os desejos morais, econômicos, etc., que inexoravelmente existe, e também a política. Quem tem que filtrar isso é o direito. O segundo pós-guerra para cá nos deu essa lição de que é o direito que filtra a moral, a política e a economia, e não o contrário. Eu não sei se nós teremos força para tanto, tentando responder um pouco longamente a sua pergunta. Perfeito, Lênio. E isso que você comentou me traz aqui uma outra ordem de assuntos para a gente tratar, na verdade, bem relacionado com o seu raciocínio, com a sua exposição, que é o seguinte: nós vamos, presumivelmente, ter agora uma série de decisões judiciais que vão estar sob o olhar crítico da expressão ativismo judicial. Vão estar sob a chave desse desvio que a gente vem acontecendo na tarefa do judiciário de enfrentar as questões que lhes são levadas. Então, a minha pergunta para você é essa. Em que medida ou quais são os riscos para os quais nós temos que estar atentos em termos de ativismo judicial quando nós estamos vivendo períodos de crise como esse da pandemia? Aí que está. Essa é um desafio também. Segue na mesma linha anterior. Eu diria assim que o primeiro passo para essas coisas, Paulo, é fazer a correta distinção entre ativismo e judicialização. No Brasil, quando as estatísticas sobre ativismo e judicialização, elas são falhas, porque no início da estatística, e eu vejo muita coisa sobre isso, eu tenho escrito muito sobre isso, a primeira coisa que eu olho quando tem uma estatística que diz assim, o judiciário judicializou ou fez ativismo em tantos % de decisões. A gente nunca sabe
se eles estão tratando de fato de judicialização ou de ativismo. Então, eu criei, isso pode ser útil nesses momentos, eu criei um pequeno método para tentar saber se é ativismo ou judicialização. A judicialização é contingencial, ela sempre acontece e ela não é ruim. Todos os países judicializam nos momentos certos, porque autorizados pela Constituição. Mas o ativismo judicial é ruim. Por que eu posso dizer isso? Porque o ativismo é behaviorístico, comportamental, né, subjetivista, a gente não tem nenhuma garantia, porque um juiz decide outro juiz decide de modo diferente, a gente não tem nenhuma garantia. E esse é um problema. Então, se eu não posso confiar no ativismo, eu tenho que tentar confiar em algo mais estrutural, que é a judicialização. Qual é a diferença das duas? Veja, há 3 perguntas fundamentais que devem ser feitas toda vez que estamos em face de decisões limítrofes, principalmente que tratam de direito à saúde ou direitos econômicos, direitos sociais em geral. A primeira pergunta a ser feita é se está em jogo um direito fundamental subjetivamente exigível. Se a resposta for positiva, a gente vai para a segunda pergunta. Porque se a resposta for negativa no início, já não tem mais discussão. Por exemplo, o sujeito quer fazer faculdade de medicina, mas não quer dissecar, eu não quero brigar com o pessoal dos direitos animais, mas ele se recusa a fazer aulas de anatomia dissecando animais, etc, etc. Aí ele entra com a ação e pede para que ele ganhe um modo diferente de fazer a disciplina de anatomia, por exemplo. Só que a primeira pergunta ele não tem direito fundamental a cursar medicina, ponto. Então, já, nesse caso, a decisão não poderia ser dada, porque, de cara, essas minhas 3 perguntas foram testadas na decisão do homeschooling, que está no voto do ministro Gilmar, que ele faz uma citação a mim e coloca as 3 perguntas. Então, no caso do homeschooling, até se poderia dizer que, num primeiro momento, há um direito da pessoa reivindicar um aspecto liberal de não mandar seus filhos para a escola. Eu diria que não, mas poderíamos dizer que, por argumentando, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu posso generalizar esta decisão? Ou seja, qualquer pessoa, qualquer grupo, nas mesmas condições, tem condições de receber o mesmo tratamento judiciário? Se disser que não, é ativismo e, portanto, essa decisão não deve ser dada pelo judiciário e há de ser dada pelo poder encarregado de fazer políticas públicas. E se passar pelo filtro da segunda pergunta, vamos dizer que respondemos afirmativamente. Respondemos afirmativamente a primeira pergunta. A segunda pergunta, resta a terceira pergunta. A terceira pergunta eu posso retirar recursos de um grupo de pessoas para fazer a felicidade de outros sem ferir a isonomia, a equanimidade e a igualdade? Também nesse caso. Então, por exemplo, um juiz, a pedido do Ministério Público ou da Defensoria, pede que se compre um ônibus. Claro que esse exemplo, no meio de uma crise de coronavírus, ele é só uma metáfora, né? Não, evidente, mas ele serve, digamos, como possibilidade de fazer essa distinção para responder cientificamente a sua pergunta. Eu tenho testado, nós temos testado no meu grupo e chegamos a mais de 95% de acerto. Quando tem uma decisão, a gente bota as 3 perguntas, tem inclusive uma tese de doutorado que eu estou orientando, especificamente sobre as 3 perguntas. Então, qualquer decisão que desse ramo de direitos sociais, etc., saúde, a gente coloca as 3 perguntas. A gente tem testado elas e tem dado diz assim, isto é ativismo, não poderia ser dado,
e isso é judicialização que deve ser dada. Então, o caso do ônibus. Então, no interior, o juiz determina que se compre um ônibus novo para que as crianças que não tenham condições de ir à escola vão de ônibus agora, irão de ônibus. Essa é uma decisão fofa, que todos vão dizer que é muito bonitinha. Aí pergunto para um chato como eu e vai dizer, esta é uma péssima decisão. Por quê? Porque eu faço as 3 perguntas. Sim, há um direito das crianças ir ao colégio, não sei se de ônibus ou transportado ou não, mas há argumentando sim. O segundo, todas as crianças daquele município, nas mesmas condições, têm direito, e mais, é o ônibus que deveria ser comprado ou construir uma escola é mais barato na medida em que eu tenho que ter 2 motoristas, esse motorista gasta, etc, 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 etc. Então, a segunda pergunta é, as outras crianças do município, nas mesmas condições, não ganham. Então, logo, é uma política pública para todas que tem que ser feita, porque essa decisão não é generalizável. E a terceira pergunta, Paulo, eu posso transferir daqueles que não estão usufruindo recursos, impostos, etc., para fazer a felicidade de um pequeno grupo sem ferir a igualdade? Claro que não também. Sabe por quê? Porque é os vereadores que são eleitos e o prefeito que são eleitos que têm que fazer isso, e eles têm que ter um modo de botar uma escola ou um outro modo sem que faça decisões ad hoc. É behaviorismo essa decisão. Então, respondendo, e te agradeço a pergunta por me dar a oportunidade, e o ministro Gilmar já tinha citado na decisão do homeschooling, em que ele delineia esses 3 aspectos, e eu penso que nesse momento de crise, nesses momentos, Paulo, eu acho que as 3 perguntas aplicadas, elas ajudam muito ao administrador para se defender, ou o judiciário para decidir com critérios para saber devo ou não devo dar essa decisão. Eu sei que é muito mais fácil as minhas 3 perguntas no momento de normalidade, sem crise econômica e sem crise sanitária. Evidente. Agora, também nas crises a gente pode testar os modelos construídos pela ciência do direito, pelo direito constitucional, etc., para ajudar as definições. Era isso, mais ou menos. Perfeito. Muito obrigado, Lênio. Olha, as suas palavras, as suas ideias, as suas reflexões vão dar bastante material para que a gente esteja preparado para acompanhar os desafios jurídicos que essa pandemia tem proposto para todos os operadores do direito. Muitíssimo obrigado. Eu sei que agora você tem que gravar uma aula aí também pela internet. Só tenho a expressar para você o agradecimento meu pessoal e de toda a Escola Superior do Ministério Público da União, que com certeza, e com toda certeza, ficou engrandecida com esse nosso bate-papo. Fico à disposição da escola, à sua disposição, como sempre, e para a continuidade, o que precisar nisso, porque, antes de tudo, nós queremos contribuir para a melhor aplicação do direito, principalmente em momentos como esse.